Gente! Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e já convido todos vocês a verificar qual o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Então, olha só, é a nossa aula 93 e o nosso conteúdo é lutas indígenas. E eu já vou chamando vocês para observar o nosso cenário. E eu pergunto a vocês, aonde eu estou? Escrevam aí no chat que eu vou acompanhar aqui, tá bom? E aí? Bom, o nosso cenário tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, onde nós falaremos sobre lutas indígenas. Vocês sabem algo sobre as lutas indígenas? Conhecem alguma? Como é praticada? Quais são as suas características? Se vocês me disseram que não se preocupem, porque nessa aula nós iremos aprender um pouco mais sobre a nossa descendência, né? No caso, sobre a cultura indígena, certo? E aí nós vamos começar falando um pouquinho mais sobre essa questão das lutas corporais indígenas. Vamos a algumas informações. Então, a primeira informação que eu tenho a vocês é a seguinte: as lutas corporais indígenas são as mais antigas praticadas no Brasil, tá? E essas lutas corporais, elas têm um papel super importante dentro dos ritos e crenças indígenas. Vocês vão ver que muitas delas, eu vou apresentar para vocês 3, estão ligadas a essa questão do rito, da crença indígena, tá bom? Elas são reveladas em disputas ritual comemorativas, ou seja, com certeza eles estão comemorando algo e já utilizam a luta como parte dessa comemoração, como parte do ritual, que no caso vocês vão ver lá no Uca-Uca, é uma das que tem essa questão de ser uma ritual comemorativa. Na atualidade, essas lutas corporais e indígenas, elas são realizadas tanto por homens quanto por mulheres. Antigamente não, tá certo? Nessas lutas, os lutadores, eles pintam os seus corpos, tá? Ou seja, tem toda uma preparação para essa luta, tem todo um significado também, tá certo? E esses jogos, essas lutas que vocês irão ver daqui a pouquinho, eles estão inseridas nos Jogos Indígenas desde a primeira edição. Bom, falando um pouquinho desses Jogos Indígenas, assim como nós temos os Jogos Olímpicos de Inverno, os Jogos Olímpicos de Verão, as Paralimpíadas, vocês sabiam que nós também temos os Jogos Olímpicos não, desculpem, os Jogos Indígenas. Vocês sabiam disso? E assim como nos demais eventos, ele serve para quê? Para cultuar aquela cultura, para demonstrar a sua cultura através do esporte. E nós não vamos ter somente a questão das lutas, mas vai vir outros esportes, como corrida de tora, canoagem, natação no rio, e várias outras modalidades, tá? Então, essas lutas que eu vou apresentar para vocês agora, elas estão dentro dos Jogos Indígenas. Além de a gente ter os Jogos Indígenas Nacional, nós já temos os Jogos Indígenas Mundial. Ou seja, quando a gente fala no Mundial, a gente está falando do quê? Da reunião de várias tribos de diversos cantos do nosso universo, tá bom? Do nosso mundo, no caso. Então, agora eu quero apresentar para vocês a primeira luta corporal indígena, que é a Uca-Uca. Olha só, a Uca-Uca, ela está presente em vários povos indígenas. Entre eles, nós temos os xinguanos, o bacairi, camaiurás e os chavantes, tá? Essa luta, ela é praticada como um ritual. Ela é praticada durante o Quarupi e possui um simbolismo competitivo. O Quarupi é um ritual que é feito, dedicado aos mortos, tá? Assim como todas as outras culturas, a cultura indígena também tem aí as suas características, tem os seus ritos, as suas crenças.
Então, o Cauca ele está dentro desse ritual chamado Quarup, que é uma celebração aos mortos. E eles utilizam essa luta como parte do ritual. Agora eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha para vocês perceberem, para vocês verem como é que ocorre essa luta. Vamos lá? Então, nós temos aí os nossos dois personagens, tá bom? Eles vão chegar, vão se olhar, vão girar e logo em seguida eles vão girar se encarando e logo em seguida eles vão se ajoelhar e iniciar a luta, tá? Então, mais uma vez, olha só. A luta ela inicia quando o dono da luta, ele caminha até o centro da arena, como vocês viram lá na imagem, observem aí de novo. Ele chama o adversário pelo nome, aí eles vão girar se encarando, né, fixando um olhar no outro. Depois eles se ajoelham, se agarram, né, e tentam projetar o adversário no chão, que esse, no caso, é o objetivo do Uka-Uka, né, projetar esse adversário ao chão. Então, essa luta faz parte do ritual Quarup, né, e vem com toda uma simbologia representando aí a cultura indígena. Vamos para a próxima. A próxima luta que eu tenho para apresentar a vocês é a Penquit, tá? A Penquit. Desculpem, mais uma vez, a Penquit, tá certo? Essa luta também ela está presente em vários povos indígenas, entre eles os Paracatejê-Gavião, do Pará, e dos Tapirapé e Chavante, do Mato Grosso. Ela é uma luta praticada como modalidade de demonstração, e aí nós temos uma característica dela, que não há juiz, e sim o dono da luta, tá? Vocês vão ver aí algumas características diferentes do Uka-Uka, tá bom? Então, no Aipenquit, os atletas eles vão iniciar em pé, a luta de pé, tá? Nessa luta, cabe aos atletas reconhecer a sua derrota ou a sua vitória, ou até mesmo um empate. Por quê? Porque não tem um juiz, tá? O vencedor, ele ganha reconhecimento e respeito de todos, porque ele conseguiu vencer o seu adversário. As mulheres não lutam esse tipo de luta, tá certo? Cunhados, eles não podem lutar entre si. Olha só aí as regrinhas aparecendo do Aipenquit. Após o combate, o vencedor abre os braços e dança em homenagem ao pirarucu em torno do oponente. Então, olha só, aí a gente já tem a presença de um peixe da nossa região, muito bonito, né? Que é o pirarucu. Então, a gente já consegue aí ver algumas diferenças entre o Uka-Uka e o Aipenquit, tá certo? Olha só aí a curiosidade, as mulheres não lutam e os cunhados também não podem lutar entre si. E quando o vencedor ganha, no caso, né, após o combate, ele vai dançar em volta ao seu oponente, homenageando o pirarucu, que é um peixe muito conhecido da nossa região. Prosseguindo, agora eu quero apresentar a vocês a luta corporal Idijaçu, praticada pelos Carajás, uma tribo indígena. Essa luta também tem aí as suas características, e a gente vai começar falando a respeito do início da luta. Então, nessa luta, os guerreiros iniciam a luta em pé, se agarrando pela cintura, tá? O objetivo é fazer com que o adversário derrube um tronco colocado no meio da área de luta. Isso eles vão fazer como? Puxando, né, esse seu oponente para derrubar aí esse tronco, tá? Depois que ele consegue fazer isso, que ele consegue que o seu oponente derrube esse toco, no caso, o atleta vencedor, ele vai abrir os braços e vai dançar em volta do oponente, cantando e imitando uma ave. Olha só, já diferenciou lá do Aipenquit.
Lá ele imita um pirarucu, aqui ele vai imitar uma ave. E essa modalidade, esse tipo de luta, o Idijaçu, ele é praticado como modalidade de demonstração, tá? Então vocês viram aí 3 lutas corporais indígenas: o Cauca, Aipenquit e o Idijaçu, tá? Todas elas com as suas próprias características, sempre o quê? Demonstrando a beleza da cultura indígena. Agora eu quero mostrar para vocês alguns instrumentos de luta, tá? Que são utilizados pelos indígenas até hoje. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o arco e flecha. Esses instrumentos de luta que eu vou falar para vocês, eles são utilizados nas caças dos animais, tá bom? E também, né, para proteção ali da tribo. Então, olha só, na maioria das tribos indígenas brasileiras, o arco é feito do caule de uma palmeira chamada tucum, de cor escura, muito encontrada próxima aos rios. O povo gavião do Pará o confecciona com a madeira de cor vermelha chamada aroeirinha. Então, olha só, de uma tribo para outra, a gente já percebe que ele constrói esse arco e flecha com matérias-primas diferentes. Vamos ver outras características do arco e flecha lá do povo Xingu. Lá no povo Xingu, eles utilizam o pau-ferro, o arazateiro, o aratazeiro, desculpem, o pau-d'arco e o ipê amarelo. Os índios do Alto Amazonas usam muito a pupunha e as tribos da língua tupi são as únicas que às vezes utilizam a madeira das palmeiras. O padrão do tamanho do arco obedece à necessidade de seu uso de acordo com a cultura de cada povo, ou seja, de cada etnia. Então, de uma tribo indígena para outra, eles vão utilizar diferentes materiais para confeccionar o arco e flecha. Outro instrumento de luta é a zarabatana. Esse é um instrumento muito interessante. A zarabatana é uma arma artesanal semelhante a um cano longo, observem aí, com aproximadamente 2,5 metros de comprimento, feito de madeira, com um orifício onde se introduz uma pequena seta de aproximadamente 15 centímetros. Por essas características já dá para a gente perceber que é uma arma de sopro, tá? Eles utilizam aí o sopro para atingir o seu adversário ou o animal que eles estejam caçando. É uma arma muito utilizada pelos indígenas amazônicos para caçar animais e aves por ser silenciosa e precisa. Então, observem aí a nossa imagem, né? Eles colocam essa setinha, que é pontiaguda na maioria das vezes, e utilizam o sopro para projetá-la aí no alvo que eles desejam, certo? Prosseguindo, nós temos o tacape, que é uma borduna ou clava feita de madeira dura com 1,5 metro de comprimento, cuja extremidade pode ser oval, arredondada ou chata. Neste caso, ela era afiada. Ela é usada tanto na guerra como para sacrificar os inimigos. Então, esses 3 são alguns instrumentos de luta utilizados pelos povos indígenas, tá? Então, gente, como vocês perceberam na nossa aula, a cultura indígena ela é muito rica, possui aí as suas características e hoje a gente falou especificamente sobre as lutas corporais indígenas que são praticadas há muito tempo, são as mais antigas. Então, vale a pena a gente conhecer e aprofundar os nossos conhecimentos a respeito dessa diversidade de lutas corporais indígenas. Espero que vocês tenham gostado e nós vamos prosseguir com a nossa dinâmica local interativa.
Muito bem. Bom, essa atividade nós temos aí algumas dicas, tá? São 2 lutas que vocês vão ter que descobrir quais são através das dicas. Então, para cada luta nós temos 3 dicas. A primeira dica é praticada como modalidade de demonstração. Segunda dica, o atleta vencedor abre os braços e dança em homenagem a um peixe lindíssimo da região amazônica. Terceira dica, cabe aos atletas reconhecer a vitória, o empate e a derrota. Qual é a luta corporal indígena? Questão 2. Primeira dica, praticado durante o ritual Quarupi. Segunda dica, a luta se inicia com os atletas ajoelhados no chão. Terceira dica, o objetivo é projetar o adversário ao chão. Qual é a luta corporal indígena? Agora é com vocês. Já já a gente volta para responder essas questões juntos.
Oi, gente! Vamos lá começar o nosso exercício? Bom, vi que vocês participaram muito e eu fico muito feliz com isso. Desde já quero parabenizar a todos vocês que estão se dedicando, participando, respondendo aí as nossas questões, tá? Eu espero que vocês continuem sempre assim, tá bom? Participando sempre. Lembrando que amanhã é dia de exercitando para todas as séries, sexto, sétimo, oitavo e nona série, tá bom? E hoje eu falo especificamente agora para o oitavo ano. Não esqueçam, amanhã no mesmo horário, vamos exercitar os nossos conhecimentos a respeito da aula de hoje, que é sobre lutas corporais indígenas. Então, na nossa atividade, vamos relembrar o que eu pedi a vocês? Eu pedi que vocês lessem as dicas e me dissessem, né, qual é a luta corporal indígena. Então, na primeira questão, nós temos assim, como primeira dica, praticado como modalidade de demonstração. Segunda dica, o atleta vencedor abre os braços e dança em homenagem a um peixe lindíssimo da região amazônica. Terceira dica, cabe aos atletas reconhecer a vitória, o empate e a derrota. E aí eu já vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat para ver o que vocês responderam a respeito, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o início para saber quem foi que começou a respondendo. Vamos lá? Muito bem. Nós temos o Mike disse que gostou da aula. Que bom, Mike. Fico muito feliz quando a gente tem esse retorno. Nós temos o Mike, a Natália, o Daniel, o Guilherme, o João Vitor, a Harika, é assim que fala? Bom, aí, ó, como primeira questão, a maioria respondeu I can quit. E aí, será que é isso mesmo? Outras pessoas que tiveram a mesma resposta. Vamos lá. A Isabela, a Jaqueline, Fernanda, Cauã, Luiz Miguel, Juliano, Bianca. Vamos lá. Quem mais participou? Muita gente. Maria Eduarda, Jennifer. Então, olha só, por tudo que vocês já falaram, João Vitor, vamos lá, quem mais? Isabela, Guilherme, Igor, Emily, Caroline,
Iane e todos os outros disseram que a resposta correta é o quê? I can quit. Vamos ver o nosso gabarito? Vem cá. Então, olha só, no nosso gabarito diz assim: o I can quit é praticada como modalidade de demonstração. Não existe um juiz e sim um dono da luta. Os atletas iniciam a luta em pé. Cabe a eles mesmos reconhecerem a derrota, a vitória ou o empate. O vencedor da luta ganha reconhecimento e o respeito de todos. Após o combate, olha só aí a dica, o vencedor abre os braços e dança em homenagem ao pirarucu em torno do seu oponente. Então, a primeira nós já solucionamos, tá bom? É o I can quit. Vamos para a nossa questão 2, vamos lá? Então, olha só, na primeira dica dizia assim: praticado durante o ritual Quarupi. Eu acho que essa dica já entregou tudo, né? Na segunda dica, a luta se inicia com os atletas ajoelhados no chão. E a terceira dica, o objetivo é projetar o adversário ao chão. Qual é a luta corporal? Muito bem. Então, vamos lá ver o que vocês responderam. Vamos lá. Então, olha só, nós temos aqui Guilherme, o Cauã, Ana Flávia, vamos lá, Caroline, a Ruth, Rebeca, Alessandra, vamos lá, o Pedro, o Guilherme, quem mais? Juliano, Jennifer e vários outros aqui alunos participando, dizendo pra gente que essa segunda luta é o uca-uca. Como eu disse, muito fácil, né? Quando se falou ali do ritual Quarupi, já deu pra gente saber que era o uca-uca. Vamos ao gabarito? Olha só, o gabarito diz assim: o uca-uca é praticado durante o Quarupi, que é um ritual que eu falei para vocês, tá? Possui simbolismo competitivo. A luta inicia com os atletas de joelhos no chão e o objetivo é projetar esse adversário ao chão também. Muito bem, e assim nós vamos finalizando a aula do 8º ano. Já agradeço a participação de todos, espero vocês aqui amanhã e a gente se vê, tá bom? Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.